Oi, eu sou o Marcos Rezende, ah, mestrado em filosofia pelo UFS. A minha dissertação eu trabalhei Gorgias de Leontinos e agora estou trabalhando ah, num projeto sobre estoicismo com o Dr. Aldo Dinucci, e estou aqui participando também do sexto seminário Viva Vox, né? Para quem não sabe, Viva Vox é um grupo de estudo de filosofia antiga da UFS, né? E a pesquisa que eu tenho responsabilidade nesse momento é sobre Cláudio Galeno, que é um médico e filósofo do segundo século depois de Cristo, né? E o meu trabalho versa sobre um dos seus textos que se chama Sobre as Doutrinas de Hipócrates e Platão, né? Mas ele é comumente conhecido como PHP, que na verdade é somente uma abreviação do mesmo nome em latim, que é de Placitis Hippocrates et Platonis. Então essa é a explicação do PHP, tá? Como Galeno, mesmo entre os estoicos, ele talvez não seja a primeira leitura, eu vou trazer algumas informações aqui rápidas, né, sobre o texto e sobre a formação da sua obra do PHP, né? A primeira coisa que eu trago aí são as fontes para o texto. Então já é um texto bastante trabalhado no sentido de fazer uma compilação, né, enxugar todas as doxografias para ver, identificar os problemas e tentar resolver esses problemas de fonte, de alteração, né, interferência dos próprios doxacógrafos, e existem alguns aspectos importantes, vou ressaltar somente um. O PHP é um texto de 9 livros que Galeno escreveu, e em termos de estrutura de texto, o mais desafiador é somente talvez 30% do livro 1 que ficou perdido, e a gente não conseguiu recuperar. Mas existe um trabalho muito sério de recuperação e de solidificação desse texto, né? Existe também aquilo que se chama tradição indireta, onde Galeno cita esse texto em outros dos seus escritos, e esse texto também é citado em muitos comentadores, né, posteriores, né? E então agora a gente vai falar um pouco sobre a composição. Os primeiros 6 livros do PHP foram escritos por Galeno durante sua primeira estadia em Roma, entre 162 e 166 depois de Cristo, e os últimos 3 livros foram escritos entre 169 e 176. E tem uma história interessante desse segundo livro, porque o imperador Galeno foi para Roma para ser o médico do imperador, né? E ele então ficou um período, escreveu os 6 primeiros livros, aí teve que dar umas voltas e voltou, e o Marco Aurélio estava num conflito militar, e o Marco disse assim: olha, Galeno, eu voltei aqui para o conflito, e os médicos acompanhavam o imperador, obviamente. E o Galeno disse assim: não dá para eu ficar, não. Eu tenho umas coisas para anotar, eu tenho umas coisas para estudar, eu tenho para a minha prova do meu PhD, né? E ele foi consentido que ele ficasse. E foi dessa maneira que ele escreveu os outros 3 livros que fecharam a obra do PHP. Foi um pedido ousado, né? Interessante. A formação de Galeno é uma formação interessante, porque aos 15 anos ele já começou a estudar o platonismo, Aristóteles e o estoicismo, né? E parece também, só que eu não tenho fresco de memória agora, o epicurismo, né? Mas a gente vai tratar aqui das influências de Platão, de Aristóteles e do estoicismo, né? E Galeno, ele foi financiado por seu pai, que era um sujeito visionário, que achava que ele tinha que ter uma educação excelente, e no momento, depois que ele passou por sua formação filosófica, que ele decidiu: eu quero ser médico, o pai disse assim: olha, você vai ser médico, mas você tem que ser o melhor dos médicos, não é? E quando ele foi a Roma, parece que ele decidiu de ser o médico, porque ele foi lá para poder
resolver uma série de questões que é exatamente o que ele está tentando tratar aqui no PHP, né? Então, qual a intenção de Galeno em escrever, né, esse texto? A afirmação inicial de Galeno no seu propósito em escrever PHP foi perdida porque estaria nesses 30% do primeiro livro que foram que a gente não temos mais. Mas Lacey, que é um dos comentadores hoje mais relevantes na obra do Galeno, afirma que ele tinha a intenção de mostrar que não somente Platão e Hipócrates concordavam em seus pontos de vista sobre o poder que controla as atividades dos animais, mas também que suas opiniões estavam corretas e que suas provas eram científicas. Então aqui a gente tem dois aspectos. Primeiro, a discussão vai ser muito em torno do hegemonicon, tá? E segundo, a proposição de Galeno de uma lógica científica. Então a gente vai mexer nesses aspectos durante a apresentação, tá? Aqui temos um registro, que é um dos fragmentos que foi colocado pelos especialistas no primeiro livro do Galeno, né? Como um texto que possivelmente reflete esse período, esse aspecto perdido de sua obra, que diz o seguinte: o meu propósito no começo era indagar sobre os poderes que nos governam, se todos eles têm um coração como única fonte, como supõem Aristóteles e Teofrasto, ou se é melhor postular 3 fontes para eles, como Hipócrates e Platão acreditavam. Ok? Então, Galeno aqui está colocando a problemática, né? Então, existe, a questão é, na verdade, onde está o hegemonicon? A discussão não é se tem ou não tem o hegemonicon, ok? E Galeno, quando ele vai tecer uma crítica, por exemplo, a Aristóteles e ao estoicismo, ele parece não ter uma intenção de ser simplesmente um opositor e desqualificar o Aristóteles ou o estoicismo, mas ele está querendo se posicionar para poder fazer o ajuste naquilo que ele acha que precisa ser feito, tá? Então, na estrutura do tratado dele, né, no livro 1, por exemplo, ele vai fazer uma discussão da parte racional da alma, dividida em 2 partes. Primeiro, a refutação daqueles que baseiam seus argumentos em falsas premissas. Segundo, a refutação daqueles cujo raciocínio é falho. Isso no livro 1 e 2. No livro 3, Galeno vai fazer a refutação do estoicismo com uma crítica direta à obra Onde Sou, de Crisippos. No livro 4, discussão sobre as virtudes. Galeno também estende sua crítica ao estoicismo visando a teoria das afeições de Crisippos e seu tratamento dos conflitos entre afeições e razão, especificamente no trabalho de Crisippos On the Affections. No livro 5, conclusão da crítica e refutação de Crisippos e apresentação dos argumentos de Platão, usados na República 4 para diferenciar as 3 partes da alma. No livro 6, a prova de que as 3 partes do argumento de Platão ocupam diferentes posições no corpo. A racional na cabeça, a emocional no coração e a desiderativa no fígado. Livro 7, retoma os argumentos contra o estoicismo, reabre uma curta discussão sobre as virtudes e finalmente descreve o cérebro, os nervos e os órgãos sensoriais, apresentando uma longa passagem sobre a visão. No livro 8, sumariza os livros 1 a 6 e apresenta um relato dos 4 elementos como mais um exemplo de concordância entre Hipócrates e Platão. No livro 9, descreve o correto método de distinção entre a similaridade de coisas, o que é outro ponto de convergência entre Hipócrates e Platão. Na nossa fala aqui, a gente vai limitar somente alguns aspectos que estão principalmente nos livros 1, 2 e 3, tá? Quando ele vai tratar da questão da lógica. Quem são os interlocutores de Galeno? Primeiro, Platão, né? E aqueles que seguem Platão. Segundo, os peripatéticos, né? Terceiro, os estoicos, tendo como na sua representação Crisipo, que era a grande influência estoica no seu contexto. E em quarto lugar, os médicos, que são racionalistas ou empiristas, né?
porque parece que naquele momento essa divisão entre médico, filósofo e médico não era uma coisa muito bem clara. Há uma discussão, o Galeno é mais médico ou mais filósofo? É mais filósofo ou mais médico? Parece que o pouco estudo de Galeno que se atribui até hoje deva-se ao fato de o Galeno ter sido muito valorizado como médico, e ele teve uma influência na medicina do mundo ocidental até o século XIX, somente há pouco tempo que romperam com muitas coisas do Galeno dentro da medicina, mas ele não foi reconhecido como filósofo, e parece que ele tinha essas duas coisas na mesma intensidade, e a gente depois pode até falar um pouco mais sobre isso. E aí Galeno diz no seu primeiro livro, no primeiro livro indiquei que é necessário não apenas para os filósofos, mas também para todos os médicos que abordam a arte racionalmente, indagar sobre os poderes que nos governam, quantos são em espécie, qual a natureza específica de cada um e em que parte do animal cada poder reside especificamente, né? Essa palavra animal em Galeno, ela deve ser compreendida da seguinte forma: no seu contexto não era possível você estudar o corpo humano, né? Então a gente tem essa informação. Não era possível, por exemplo, dissecar o corpo humano. Então tudo que Galeno e os outros médicos faziam de conhecimento do corpo humano era feito em cima dos animais, né? Eles dissecavam os animais, eles estudavam os animais, e a partir daí eles transferiam essa experiência para o humano, já que a permissão de fazer a dissecação de humanos não era permitida, ok? Por isso que ele usa a palavra animais. Qual é a problemática dos poderes que Galeno está levantando, né? Primeiro, quais são os poderes que nos governam? Para Aristóteles e Teofrasto, o coração é a única fonte de poder, enquanto para Hipócrates e Platão existem 3 fontes, ok? Crisipo seguia Aristóteles nesse sentido. Os estoicos, eles estavam em consonância com Aristóteles, não é? Os 3 poderes estão nessa região aqui, ok? Especificamente no coração, isso para o estoicismo, não é? Tanto razão, quanto emoção, quanto também o desejo do nutriente, essa vontade de comer, essa necessidade, esses desejos básicos. Tudo estava dentro dessa área. Então, para Aristóteles e para os estoicos, o hegemonicon estava nessa região aqui. Crisipo fala de poderes e suas fontes, mas abre mão da possibilidade de existência dos poderes do espírito e do desejo. Galeno propõe que o cérebro, coração e fígado são as fontes de poder que nos governam. A questão crucial é: quantos poderes são espécie, qual é a natureza específica de cada um e em que parte do animal reside cada poder? A problemática de Galeno, que Galeno levanta, então, gira em torno do hegemonicon. A questão da argumentação de Galeno reside no método usado para aprofundar o conhecimento. E aí ele vem apontar para o método da investigação demonstrativa, ok? Ontem, conversando com Tarquínio, né? Parece que esses são os 2 comentadores mais comentados aqui, né? Tarquínio e Aldo, né? Então, e já conversei com o Aldo muita coisa sobre isso aqui, nós estamos trabalhando junto nessa pesquisa, mas conversando ontem com Tarquínio, nesse momento parece que Galeno está querendo colocar um degrau a mais na questão da investigação, né? E a gente vai ver de que maneira ele faz isso, mas ele apresenta então o que ele chama de método científico, né? Para defender sua abordagem metodológica, Galeno apresenta o problema da origem dos nervos. Então ele pergunta: de onde partem os nervos? Do coração ou do cérebro? E por que Galeno faz essa pergunta? Porque Crisipo afirmava que os nervos saem do coração, ok? Galeno diz: não, os nervos não saem do coração, os nervos saem do cérebro. Existe apenas um argumento que pode ser considerado científico. Aí vem Galeno dizendo:
onde está o começo do nervo, há também a parte governante da alma. E isso daqui é interessante porque quando o Galeno ele traz essa afirmação de onde está o começo do nervo, há também a parte governante da alma, ele está, na verdade, trazendo um ponto de consonância entre ele, Aristóteles, estoicos, Platão, né? Então, em momento nenhum eu consigo perceber Galeno simplesmente querendo desqualificar o estoicismo, não é? Porque naquilo que ele concorda com o estoicismo, ele se aproveita disso exatamente para mostrar que depois dessa afirmação, o que vem depois precisa ser coerente. Okay? Então, se você afirma que os nervos saem do coração, e quando eu disseco um corpo, não importa de que animal seja, pode ser do primata, pode ser do cachorro, pode ser do urso, pode ser inclusive de um peixe, em nenhuma instância existe nervo saindo do coração. Sempre o nervo está saindo do cérebro, porque nessa pesquisa de Galeno, uma constatação interessante é que a natureza, ou a sabedoria da natureza, como dizem os históricos, manteve um padrão, né? Então os nervos sempre saem do cérebro. Então, se nós concordamos que o nervo saindo de onde ele sai, dali está o centro de comando, e eu posso evidenciar, demonstrar, que essa é uma palavra importante para Galeno, demonstrar que ele sai do nervo, do cérebro, eu acho que a gente nesse momento tem que concordar que então o centro de comando, o hegemonicon do racional não pode ser o coração, mas ele muda agora para o cérebro. Este argumento contraria a afirmação de que o nervo tem o seu começo no coração. Para Galeno, não é possível demonstrar, por meio de investigação científica, que os nervos se originam no coração. O ponto-chave da discussão entre Galeno e seus interlocutores reside no fato de que eles descrevem sobre o que eles não viram, como se estivessem visto, e usam a lógica para defender posições cujas premissas parecem entrar em conflito. Ok? Então, quando Galeno ele vem dialogar com todos esses interlocutores, inclusive com os platonistas, porque em algum momento ele, no seu texto de PHP, ele diz o seguinte: olha, existem algumas figuras que seguem Platão e que fazem afirmações estoicas, e que são contraditórias nesse momento, sobre esse aspecto do hegemonicon, né? E aí vem Galeno dizer o seguinte: mas, uma vez que nosso propósito é persuadir não somente os estoicos, mas também todos os outros que foram munidos em hábitos falaciosos de raciocínio, mas cujas mentes ainda não estão incuráveis, começo no princípio mostro, com referência à nossa presente investigação, como você pode encontrar premissas científicas que produzem uma demonstração válida e como você as distingue de todas as outras premissas, né? Isso aqui me faz muito lembrar um texto que o professor Aldo escreveu recentemente sobre a questão do epiteto, que o sujeito chega para ele para perguntar se é realmente importante estudar a lógica, né? Não foi epiteto, né? E epiteto pergunta para o sujeito: e se eu lhe apresentar uma falácia, como é que você vai saber se é falácia ou não, né? Se você não estudar a lógica, né? Então, uma coisa interessante aqui na caminhada de Galeno é que ele vai se apropriar da lógica estoica, da lógica aristotélica, da lógica platônica, para poder mostrar os problemas que estão sendo construídos dentro da lógica estoica, né? Então, aí ele faz mais uma pergunta aqui, ou uma afirmação. Onde está o começo dos nervos, há também a parte dominante da alma. Esta, a principal premissa do argumento, foi aceita por todos os médicos e filósofos. Ok? Estou repetindo aquilo que eu já tinha dito. Ok? Ele pega o que é consenso. Todo mundo concorda com isso. Tá? Sua premissa adicional foi, por assim dizer, o começo dos nervos está no cérebro. É verdade. Mas o começo dos nervos está no coração? É falso. Você pode escrever essa última premissa. Pode até dizer isso a pessoas que não estão familiarizadas com a anatomia. Mas você não pode provar isso, né?
Então, o que parece que está acontecendo aqui em Galeno, no século II depois de Cristo, é que existe uma afirmação muito incisiva de uma nova filosofia da ciência, possivelmente. Não é? É uma coisa, um novo modelo, né? um novo modelo de pensar, um novo modelo de ciência, né? E eu vou falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente quando a gente entrar na questão das premissas, né? Então, Galeno introduz na discussão, né, o Galeno ele vai tentar resolver essa questão através do argumento lógico. O Galeno estudou a lógica estoica, a lógica aristotélica, estudou Platão. Okay? Então ele diz o seguinte: olha, existem 4 classificações de premissas, não é? E aí ele apresenta essas 4 classificações. Primeiro, existem as premissas científicas, ok? A epistemonique são demonstrativas, ok? Elas são aipodeticar. Elas partem das características ou atributos. Elas trazem o conhecimento genuíno. Para ele, a premissa científica é a própria episteme, ok? E referem-se à essência, à ousia, ok? Desculpa, eu estou aqui com a mão na frente da televisão. E referem à essência, que é a ousia, tá? Depois ele na sua classificação de premissa, ele vai dizer o seguinte: existem, depois da científica, as premissas dialéticas. O que são as premissas dialéticas? Elas são úteis para o treinamento. Elas também partem das características ou atributos. Elas não são demonstrativas, mas elas podem ter a validade científica em algumas circunstâncias. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Ok? Terceiro, as premissas retóricas. Elas são fundamentadas em testemunhas externas, nas opiniões dos homens. E em quarto, as premissas sofísticas. Elas são ambíguas e fraudulentas. Agora, imagina os senhores e as senhoras, onde foi que Galeno enquadrou a lógica estoica dentro da sua argumentação do hegemonicon. Ele enquadrou exatamente nas 2 últimas possibilidades, né? Então, para Galeno, quando o estoicismo está fazendo a defesa do hegemonicon, ele está se prevalecendo das premissas retóricas e ele está se prevalecendo das premissas sofísticas. E para ele, essa abordagem lógica, ela perde a validade porque ela não tem o caráter científico, ela não pode demonstrar. Ela pode falar, ela pode persuadir, que é o caso da premissa retórica, né? A pitanose está na premissa retórica, ou ela pode criar uma situação muito conflituosa e de constante ambivalência, que é a premissa sofística, que ele chama de anfibolia. A anfibolia está na premissa sofística, né? A questão do Galeno, então, é tentar identificar esse hegemonicon, não é? A partir de agora de uma evidência científica, não é? Cujas as premissas elas precisam ser categorizadas em cima de atributos e que elas vão além disso, elas possam ser comprovadas, ok? Mas ele tem uma situação muito interessante, porque quando ele vai defender que nós temos, na verdade, 3 poderes, como todos concordam. Aristóteles acha que nós temos 3, estoicos acham que nós temos 3, Platão acha, tá? Nós temos 3 poderes. Enquanto o estoicismo coloca esses 3 poderes aqui, Galeno vai dividir entre cérebro, coração e fígado, não é? E quando ele faz isso, ele consegue evidenciar através demonstrar, primeiro,
a origem do poder do cérebro por causa dos nervos. Ele consegue demonstrar a origem do poder emotivo no coração, né? Mas ele não consegue fazer isso em relação ao fígado. Ele tem uma certa dificuldade. Ele diz assim, não tem como demonstrar esse poder do fígado, embora eu ache que esteja lá. E ele vai um pouquinho além de Platão, porque Platão ele não identifica exatamente onde está esse terceiro poder. Platão identifica que ele está nessa região de baixo, na região estomacal, né? Mas aí no capítulo 6 o Galeno vai dizer o seguinte: olha, mesmo que a gente chegue num ponto em que a premissa científica ela não possa ser demonstrada, mas quando a premissa dialética ela parte dos atributos que são reconhecidos, que são identificados, essa sim pode ter um caráter científico também. Ok? Então, como todo mundo falou, esse é um projeto inicial, é um projeto de pesquisa. Na hora que o Aldo me deu essa responsabilidade, eu fiquei pensando assim, talvez o Aldo não goste muito de mim, porque ele me dá uma responsabilidade de pesquisar sobre o Galeno, que está criticando o estoico para poder viver com os estoicos, né? Eu não quero ser esse outsider, né? Mas eu acredito, na verdade, que o Galeno ele traz uma grande contribuição para o estoicismo nesse momento em que ele está fazendo essa crítica, inclusive para poder tornar essa proposição epistemológica do estoicismo muito mais contundente, já que ele está se aproveitando também de uma série de valores do estoicismo sobre os quais ele não abre mão. Eu acho que seria mais ou menos isso. Pesquisa excelente, né? Está tendo um projeto quente, para nós, e justifica primariamente porque o PHP é uma fonte de vários elementos sobre a questão do pitanós no estoicismo. O Galeno é uma fonte única de uma série de fragmentos sobre as paixões, inclusive, né, a reconstrução de ânima do Crisipo. A gente se vale praticamente só de Galeno. Uhum. Tem aquele livro do Tieleman, que não é esse, né? É esse livro que eu tenho que tirar a cópia, não? Tem um Tieleman. Eu tenho o Tieleman que você me mandou. Mas está em PDF, né? Está em PDF. E ele trata de reconstruir o PHP, e exatamente o terceiro capítulo que nos interessa, porque é ali que o Crisipo fala da persuasividade das fantasias. Ele fala de duas fontes para a corrupção do humano. Primeiro, as falsas opiniões, que a gente aprende por ouvir dizer. Segundo, a persuasividade das fantasias. Parece que está tomando assim, né? Parece que está sugerindo que uma fantasia pode ser persuasiva por algum motivo além da opinião. Por uma certa força que ela já traga pela sua natureza. Por exemplo, eu coloco um de vocês na beira de um abismo, vocês vão sentir imediatamente o seu instinto, né? O impulso de autopreservação. Eles vão sentir isso violentamente. Né? A gente popularmente chama isso de medo. Os históricos não vão chamar isso de medo porque isso precede o assentimento. Isso vai ser medo só quando você, tá bom, isso aqui é uma coisa terrível e eu vou morrer, né? Aí você tem medo. Mas isso aí pode ser contornado pela via da técnica, do conhecimento. Né? Se você aprender a andar na beira do abismo, na beira de lugares altíssimos, aí você vai ter esse sentimento de apreensão diante da possibilidade de uma queda, mas você vai saber trabalhá-lo. Então é nessa direção que a gente está indo. Mas não chegamos ainda não, estamos só começando o caminho para lá. É isso aí. Essa investigação abre essa possibilidade de a gente entender isso. E aí que a gente entende aquele fragmento de Epiteto, do navio. O cara está no navio, e poxa, você na história, como você sentiu medo? Aí ele fala, não, existem movimentos involuntários na alma que precedem, eles fazem como, eles reorganizam, eles redefinem as paixões para caracterizar aquela emoção que você sente após o sentimento. Mas eles, evidentemente, eles compreendem que há, como pré-emoções, movimentos involuntários na mente, que a gente sente intensamente.
E esses movimentos vão estar ligados às nossas aos desdobramentos da oikiose em nós. A autopreservação, que se a gente der sentimento vira medo, o apetite, e se a gente der sentimento, imagine, o apetite inclui o apetite sexual, né? Aí você estupra alguém, tem o apetite, né? Mas não é porque você tem um apetite que você vai dar sentimento a ele. Certo? Depois os atos afetivos, depois o próprio impulso racional e moral, que também é um impulso natural no homem, né? A gente não pensa assim, agora eu vou pensar. Não é assim. Ele está pensando, se bem ou mal é outro problema. Né? Mas isso é uma pesquisa inicial que a gente está. E ao mesmo tempo, eu abri o doutorado agora na UFES, né? E já é o projeto dele aí. Você sabe que eu vejo no Galeno uma coisa que você me mostra, que eu nunca tive essa visão. Eu uso o Galeno como apoio, né? As coisas do estoicismo. Mas é engraçado, eu vejo que na história da filosofia, você tem momentos que você baixa do espiritual ao mais físico, ao mais material. Ele me parece ser um desses momentos. Né? E como eu estou aqui, eu sei, por exemplo, que existem teorias hoje, por exemplo, a teoria do corpo bioplasmático. Né? Se aceita ou não, não importa. O corpo bioplasmático seria uma referência a um corpo espiritual focado do ponto de vista experimental. Então, e ele explica o Okema do Plotino explica uma série de fenômenos físicos, né? E da relação entre a alma e o corpo. Quer dizer, mas nesse momento ele está dizendo não, o Gemenicol não está aqui, está ali e tal. Mas de um ponto de vista assim, vamos partir do que eu posso pegar, vamos abrir o cara e vamos ver como é que isso se dá. Mas isso ainda não é, né? Para a gente que está aqui, quer dizer, você sabe que isso ainda não é saber onde está. Não é. Exatamente. E é interessante que o Galeno, ao mesmo tempo, ele é muito influenciado pelo estoicismo, por exemplo. Ele não rompe com essa questão da dimensão física. Ele parece estar nisso. Na pesquisa que eu tenho feito sobre a ousia, que é a essência, a substância, né, que é a característica mais importante da premissa científica, né, a premissa científica ela tem que lidar com a ousia, com a substância, né, ele não está preocupado, talvez, em entender essa substância na sua plenitude, ele está preocupado em entender a sua funcionalidade. Eu acho que isso tem eu acho que isso é também uma influência do estoicismo nesse sentido. Posso estar errado nesse momento, mas eu acho que é influência do estoicismo. E tem outra coisa interessante, Aldo, que eu tive pensando, acho que de ontem para hoje isso começou a me ocorrer, né? Eu fiquei pensando, por que é que Galeno ele rompe também com a premissa científica em algum momento? Ele abre mão dela, né? Ele logo descobre a limitação do conhecimento científico. Isso é uma coisa muito interessante. Ele logo descobre esse conhecimento científico que na modernidade atribuiu um caráter de divindade, de última palavra. O Galeno já abre mão disso naquele momento. Embora ele apresente o método científico, ele diz assim, esse é o método que eu confio, né? Então estamos fazendo aí estamos presenciando uma proposição metodológica, né? E ele se aproxima então daquele empirismo a partir do século XVI, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, ele também já antecipa o movimento da filosofia da ciência do século XIX, quando a filosofia da ciência do século XIX rompe com esse empirismo, com essa única proposta metodológica, né? Porque quando ele parte para a premissa dialética, para mim, é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, eu não posso confiar demais somente naquilo que eu posso experimentar, porque o universo que eu posso experimentar é muito limitado, né? Então, como é que eu vou preservar os atributos, como é que eu vou identificar os atributos e trabalhar a partir dos atributos, mesmo que eu não consiga tocar, mesmo se eu não consiga ver,
né? E ele faz esse rompimento. Eu diria que ele não chega a um rompimento total metodológico, como é a proposta de Feyerabend na filosofia contemporânea, filosofia da ciência contemporânea, né? Eu acho que ele tenta preservar essa questão metodológica, mas ele diz assim, olha, a demonstração não pode ser a última coisa também. Então eu acho que nesse momento o Galeno ele é bastante avançado em termos de concepção de filosofia da ciência, porque ele propõe uma nova metodologia, dizendo não é nova, né? Não é nova porque essa discussão ela já vem. É interessante isso. Essa discussão já vem também da época dos sofistas, Aldo. Essa discussão do Galeno, né? Passando pelo estoicismo. Os sofistas já discutiram isso com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, né? E exatamente dessa maneira que eu quero fechar, se vocês não tiverem mais nada a comentar, aí na penúltima página, que deveria ser a última, eu vi agora que eu formatei errado, né? Eu coloquei uma citação aí de Peirce num texto dele chamado Galen and the Stoic Rhetoric, página 259, né? Que ele diz o seguinte: os sofistas estão jantando, e entre eles Ateneu coloca Galeno, assim como os médicos menos identificáveis Dáfino de Éfeso e Rufino de Niceia. A conexão entre retórica e medicina é, de fato, antiga, remontando aos primórdios de ambos no primeiro período sofístico, não é? Porque essa questão da discussão da lógica, da validade das premissas, não é? Toda essa discussão já vem desde o período sofístico, e nesse momento o Galeno diz assim, olha, eu estou pegando tudo isso para dizer que existe uma possibilidade de a gente encerrar essa discussão em alguns aspectos. Aí é que ele vem com a premissa a científica, mas ele participa dessa discussão que vem desde os sofistas sobre voltando, reforçando o que eu disse no início, né? Eu acho que eles não tinham essa separação entre filosofia e medicina. O médico é filósofo, o filósofo é médico. Assim, eu acho que para eles a pergunta complicada é como que o médico não pode ser filósofo ou não é filósofo. Acho que isso era o estranho para eles, como né? Essa era a questão. A medicina não estava desligada dessa atividade filosófica. Obrigado.